Tem um caso triste de agora à tarde. Presta atenção nessa história. Um adolescente, de acordo com informações da polícia, é suspeito de matar os pais e o irmão dele, de apenas 3 anos. Tudo isso dentro da casa onde ele morava com a família. De acordo com as informações da polícia, ele teve a frieza de esconder os corpos num lugar que você não vai imaginar. Quem vai contar pra gente todos os detalhes de uma história chocante é ela, Bruna Carvalho, que chega agora com a gente. Bruna, boa noite, bem-vinda. Oi, Dani, boa noite para você, boa noite a todos. É até uma história difícil de contar, porque esse adolescente, ele procurou a polícia, chamou a avó paterna para avisar que os pais tinham sumido junto com o irmãozinho de 3 anos. Então ele apareceu ali pedindo ajuda para a polícia. Eles começaram a investigar esse caso, fizeram diligências, foram até a casa desse menino de 14 anos e lá eles encontraram um colchão com vestígios de sangue e também de fogo, como se tivesse pegado fogo numa parte desse colchão. Começaram a vasculhar a casa e por conta do forte odor foram até a cisterna e na cisterna da casa encontraram os 3 corpos, o pai, Antônio Teixeira, a mãe, Inalda Teixeira e um bebezinho, uma criança aí de 3 anos, Antônio Teixeira também filho desse casal e irmão desse menino de 14 anos que cometeu esses crimes. Depois, em sede policial, ele acabou confessando que fez isso na noite do último sábado. Então o que ele fez? Ele matou os pais a tiros com uma arma que seria do pai, depois ele liga para a avó no dia seguinte avisando que os pais sumiram e aí a família começa a buscar, essa avó paterna começa a buscar em hospitais, foi em vários locais para tentar achar a família, porque ele disse que eles tinham saído num carro, que ele não viu qual era o carro, mas aí a polícia entra na história para um desaparecimento e acaba descobrindo que na verdade aquele menino de 14 anos que estava ali com a avó, dizendo que não sabia onde estavam os pais, tramou a morte da família. Ele matou os pais e o irmão quando eles estavam dormindo e a polícia encontrou umas buscas no celular, em pesquisas, em aparelhos eletrônicos que ele fez para saber como poderia resgatar o FGTS de uma pessoa morta. Então eles viram que ele já tinha aí esse desejo de pegar o dinheiro do pai também, Dani. Bruna Carvalho, eu vou dizer que nos últimos tempos essa é uma das histórias mais macabras que a gente está trazendo aqui no nosso noticiário. Todos os dias, quando eu entro aqui para fazer o jornal, eu penso como é que eu transformo as notícias que são tão pesadas às vezes, como é que eu consigo passar essa notícia de uma forma mais humana para você que está aí do outro lado. Tem muita gente agora, 6h18, que está chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, é difícil, é busão lotado. É aquela dinâmica, de trabalhar muito para ganhar pouco. E aí você senta no sofá, liga a televisão no SBT, tá aqui me acompanhando. Eu fico pensando, como é que eu passo uma notícia como essa, que um adolescente de 14 anos orquestrou de forma fria e calculista a morte dos próprios pais e do irmãozinho de 3 anos. Como é que eu transformo uma notícia dessa em algo mais humanizado? Dessa vez eu peço desculpas, eu não vou conseguir. Não tem como eu humanizar uma história como essa. Não tem como a gente normalizar uma cena como essa. E aí com um detalhe que a Bruna Carvalho traz agora, de que ele estava fazendo pesquisas de como resgatar o FGTS de uma pessoa morta, eu fico me perguntando, e acho que você aí de casa também, o que está acontecendo? É o fim dos tempos? O que leva um adolescente de 14 anos a pensar em tirar a vida da própria família, dos próprios pais e do próprio irmão de uma maneira tão fria, pensando possivelmente em resgatar um dinheiro? E aí você avisa a avó que os pais estão desaparecidos, sabendo que você escondeu os corpos dentro de casa? Eu peço desculpa a você aí de casa, mas eu não sei como humanizar uma história como essa. Ficam os meus sentimentos a essa avó que recebeu essa notícia e principalmente a gente precisa e a gente deve conversar com os nossos filhos. Você, pai e mãe, você precisa olhar o que o seu filho está pesquisando nas redes sociais. É sua responsabilidade também, porque se esse menino tem algum problema psicológico, a gente está falando de um adolescente de 14 anos. Se ele tem algum problema psicológico, e eu não vou fazer aqui juízo de valor, se ele tem um problema psicológico, isso precisa ser acompanhado para que essa história não seja passada aqui no nosso noticiário.
Delegado Palumbo, é uma história triste. Eu fico imaginando para a própria polícia investigar e entender um caso de tanta frieza, né? Como esse que a gente mostrou agora. Exatamente, Dani. Com mais de 2 décadas como policial, não tem como a gente não se chocar com uma notícia dessa. Ou seja, esse menino aí tem traços de psicopatia. Isso é evidente. E agora ele vai para a Fundação Casa, Dani. Vai ficar ali no máximo apreendido 3 anos. Depois ele vai sair com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer. Uma pessoa, um adolescente que mata o pai, mata a mãe, mata o irmão e depois pensando em dinheiro, premeditou tudo isso, Dani, ele não pode viver em sociedade.